Sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast da Faculdade do Comércio. Hoje com a professora Viviane, a gente vai falar sobre desafios e oportunidades que a gente encontra no mercado de trabalho, na sociedade de forma geral. Professora Viviane, seja muito bem-vinda. Estou feliz que você veio aqui e você vai trazer um tema tão importante sobre diversidade, no final das contas. É isso que a gente vai falar, né? Exato, é uma alegria, uma honra estar aqui nesse podcast, né? Falar contigo. E diversidade é crescimento. Para mim, diversidade é enxergar possibilidades, sabe? Hoje eu sou daqui de São Paulo, né? Sou paulistana da Gema. De qual bairro? Qual bairro que você nasceu? Onde você cresceu e mora? Então, eu nasci no Ipiranga, mas eu sou a vida inteira da Zona Norte. Fui para a Zona Norte com 3 anos de idade, hoje eu sou do Tucuruvi. Legal. Zona Norte. E eu tava, antes de vir aqui pro centro, eu passei no Centro Cultural Vergueiro. E aí eu falei assim, nossa, isso é diversidade, porque você passa lá depois do almoço, tem uma garotada dançando, tem o pessoal estudando, tem pessoas curtindo, aí eu vi criança correndo, falei, gente, isso é São Paulo, né? Diversidade, é o espaço para todo mundo. Não, e se bobear, tem gente tomando sol lá em cima, porque tem aquele gramadão, né? Isso! E tem gente trabalhando no café. Uhum. Essa é a nossa cidade, essa cidade cosmopolita e que tem, para todas as pessoas, tem sempre uma possibilidade, uma oportunidade, um desafio, uma dificuldade, né? E uma escolha, né? E uma escolha. Às vezes a gente vê muito na fala de algumas pessoas, né? Porque é difícil, poxa, é difícil. Viver é difícil, Sim. né? Então a gente pode fazer a escolha de fazer diferente, dar um tiquinho a mais. E assim, e a hora que você tá realmente cansado, cara, descansa, mas olha as possibilidades que você tem, né? Perfeito. Professora, você já deu o tom da conversa aqui, eu achei sensacional. Você falou aí pra gente sobre protagonismo, né? O que é protagonismo na sua opinião e como que a gente se torna mais protagonista na vida? Nossa, protagonismo é essencial. Se eu puder resumir, né, numa palavra só, é essencial. Por quê? A partir do protagonismo eu escolho que eu vou mudar a minha vida. E aí, a gente tem um pequeno detalhe. Não é só escolher, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa de autoajuda, né? Imagine que você já está naquele lugar. Não, primeiro, claro que você pode fazer visualizações, tal, tem um pessoal que ensina isso, Sim. né? Mas primeiro, eu tenho que saber onde eu estou. Perfeito. Para saber para onde eu vou. Qual a minha realidade? Qual a minha realidade? Quais são as minhas limitações? Eu tenho dificuldade de falar em público. Então preciso trabalhar isso. Tenho dificuldade de me expressar. Tenho, sei lá, eu tô acima do peso, no meu caso, né? Eu tenho que mudar isso porque a professora senão... tá diva, ela tá diva. Cada episódio que ela vem mais diva aqui. Ela tá sendo conservadora. Não, e aí a gente tem que olhar assim, cara, por quê? É pra ficar só diva? Não, é porque daqui a 20 anos eu quero estar com uma saúde melhor, né? E é isso, alimentação, tal. Então você tem que saber onde você está, para onde você quer ir. Isso é pra vida. Pra carreira também, né? Pra vida pessoal, também, né? Eu vejo pessoas que chegam e falam pra mim, poxa, professora, como é que eu faço amigos? Tem gente que tem dificuldade de fazer amigos. Outro dia um aluno veio me perguntar, professora, como é que a gente se prepara para ser uma pessoa melhor e atender o outro? Como é que eu cuido de mim para quando chegar a dor do outro eu não me afetar? Eu falei, é treinamento. Então a gente tem que começar a enxergar o que a gente precisa expandir para ser melhor, para sair de onde a gente está, né? Ok, então, falando sobre protagonismo, você já faz esse recorte, né? Que tudo começa e termina na gente. E esse olhar é um olhar de onde que eu tô agora. E é difícil, porque a gente foge, né? De perceber as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dificuldades. E o cérebro quer manter a gente numa zona de conforto. Para que eu vou mexer nisso? É melhor nem olhar, porque se eu olhar, eu vou ter que trabalhar em cima disso, né? E aí eu falei, né? Eu vou olhar, mas não é só olhar, né? Você até comentou sobre a questão da decisão. Isso. Não é só você visualizar, vou melhorar isso daqui na minha área, vou ser uma pessoa mais comunicativa.
eu acredito, eu vou dar um spoiler, que você precisa tomar a decisão e depois decidir manter essa decisão. Isso, exatamente. E escolher quem vão ser as pessoas do seu entorno que vão te ajudar a melhorar nisso, né? E aí a gente está no lugar certo. Por exemplo, eu quero aprender a ser um empreendedor melhor. Eu entendo de negócio? Não. O que eu vou fazer? Eu vou para a FAC aprender administração. Legal. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que falar, bom, qual é a ferramenta que eu vou tentar adquirir, buscar adquirir para mudar esse meu ecossistema hoje, mudar a minha vida. A minha realidade. Então, assim, eu tenho que saber onde eu estou e quem são as pessoas que vão me ajudar. Mas eu não tenho ninguém. Vem para uma escola, né? Tem muita... Parado você não vai ter ninguém mesmo, né? Parado você não vai ter ninguém, porque a gente sozinho é muito difícil fazer qualquer coisa. Não é verdade? A gente precisa ter... eu costumo dizer que os amigos são uma grande força de impulsão, né, na nossa vida. Totalmente. Então a gente pode achar gente boa pra estar do lado da gente ou não, Você né? sabe que eu sou prova viva disso que você tá falando? É? Porque eu sou super entusiasmado com as coisas, né? Eu brinco com a minha esposa que eu sou apaixonado, eu me entusiasmo pelas ideias e tal. E por um bom tempo eu estava trabalhando numa empresa e eu falei, eu quero empreender. E aí lá em casa, né, tinha um quarto lá que eu coloquei lá o nome de 3, 4 negócios diferentes. Só que não saía da parede, não saía do nome. E eu até falava para algumas pessoas, mas ninguém era empresário que eu falava. E eles começaram a me zoar, né, a rir de mim. Eles falaram, teve uma vez no carro, que foi muito engraçado, eu fui sair com 2 amigos, eu, minha esposa, os 2 amigos, e eu falei pra eles, poxa, tive essa ideia aqui, vou fazer esse negócio aqui. E aí o rapaz falou, de novo, Daniel, essa história, né? E o que é normal, né? A gente porque... É normal porque eu falava e não fazia, e é normal porque eu, às vezes, queria encontrar ressonância no meu grupo de amigos em relação àquele projeto, mas ninguém era empreendedor, então ninguém ia falar, poxa, Daniel, legal, faz isso daqui, vem aqui, vamos fazer aquilo, cara, já passei por isso, né? Aí o que mudou foi eu vir para... Aqui, inclusive, a gente está gravando no estúdio da faculdade, da Faculdade do Comércio, que fica aqui também na Associação Comercial de São Paulo, né? Eu fui para um evento na Associação Comercial de São Paulo, lá em Santo Amaro, né? Tinha um evento lá de empreendedorismo, e a partir de estar no ambiente com as pessoas certas, eu comecei a achar normal empreender, porque antes era só uma ideia distante. E eu comecei a achar normal empreender, e eu comecei a ouvir as dificuldades das pessoas que empreendiam, e também as oportunidades que eles tinham. E aí eu fui dando alguns passos, de repente eu vendi meu primeiro produto, né, que era um produto de educação, e aí foi indo. Mas é engraçado que para a gente, às vezes, tornar normal alguma coisa, a gente precisa andar com as pessoas que já é normal ela viver aquela realidade, né? Exato. A gente até comentou hoje sobre acesso, né? A gente construir acessos. Buscar essas pontes, né? E você falou uma coisa em inglês, né? Se fala fake until you make it. Né? Finge até conseguir fazer. Né? Porque é muito comum que a gente veja qual é o projeto de vida da pessoa. Eu vou fazer uma formação, eu vou ser empregado, e aí eu vou ter a minha família e pronto. É esse o projeto. Certo. E não tem nada de errado em você ter a formação para ser empregado. Se a gente faz a formação, eu quero ser um grande diretor de uma multinacional, eu quero ser um CEO, né, eu quero ser um gerente e tal. E são carreiras viáveis. Tem algumas outras pessoas que vêm para o empreendedorismo, né? Perfeito. Mas a gente tem que ter essa visão, assim, qual é a minha visão do que eu quero fazer? Então, por isso que eu falo que o primeiro passo 1, é a gente saber onde a gente está, e para onde a gente vai, e aí começar a cavar essas oportunidades, né? Exato. E aí você falou sobre esse tipo de visão de futuro, que não é uma visão baseada no que tem hoje, às vezes, por aí, que é, imagina que você vai chegar em tal lugar, que você vai conseguir tal coisa e tal, e achar que isso vai acontecer por osmose, só você ficar imaginando. É um olhar mais profundo ainda, que é, eu tô aqui e eu quero chegar lá. Aí você começa a traçar uma rota, né? Aí você, que nem você falou, aí você começa a definir pequenas metas que vão te ajudar a avançar. Um exemplo disso é que daqui a 3 anos eu quero fazer Ironman.
né? Legal! Uau! Então, o que eu comecei a fazer primeiro? Corrida, né? Já fiz maratona e tal. Eu tô na fase, qual foi a segunda meta? Bicicleta. Até que eu ando de bicicleta para todo lugar. Aqui em São Paulo eu vou de bicicleta, né? Terceira fase agora é trabalhar o quê? Minha natação. Então você percebe, é uma coisa que vai acontecer daqui a 5 anos, mas que agora, eu já sabia onde eu estava quando eu comecei, que não estava condicionado, e eu fui definindo algumas metas para que eu me aproximasse nessa jornada. Tem uma frase que eu adoro, e é da filosofia grega antiga, que diz o seguinte: o futuro é escravo do presente. Né? Ou seja, o futuro ele tende a acontecer com base nas decisões que você toma agora. Então, já que eu quero chegar lá no futuro nesse lugar, o que eu preciso fazer agora, talvez para mudar minha direção 5, 10, 2%. Só que essa pequena mudança de rota lá na frente vai ser gigantesca, né? Agora, o que as pessoas não percebem, professora, é que elas já estão fazendo essas mudanças de rota, mas muitas vezes sem intencionalidade, né? Sem ter claro para onde elas querem ir, que é a segunda parte que você falou. Definir um futuro, né? E às vezes tem algumas, enfim, alterações, mudanças, é normal, né? Tem aquela frase também que diz o seguinte: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Exato. Só que eu digo que nenhum soldado sobrevive no campo de batalha sem um plano. Exato. Então, você precisa ter um plano pelo menos para sobreviver, né? E aí depois você vai precisar mudar. Você tinha, desde pequena, uma direção clara? Ou você foi construindo isso? Como que foi para você? Olha que interessante, né? Eu tinha um sonho, né? Eu achava que eu ia ser professora. E eu comecei nessa rota. Eu brincava com os meus irmãos, tal, de lousa, né, tal. E aí, enfim, fui aluna de escola pública, depois consegui uma bolsa para fazer o magistério, aí depois eu entrei na Universidade de São Paulo para fazer o curso de letras, porque ia ser professora. Aí, no meio do curso de letras, eu consegui umas aulas numa escola estadual, e eu dava língua portuguesa, eu era professora-aluna. E eu comecei a receber o salário de professora-aluna. E aí aquela menina de 17 anos, 18 anos, falou assim: nossa, eu não vou conseguir comprar um carro com esse salário de professor. E aí é que tá, né? Eu tinha uma visão, mas eu falei assim: nossa, mas eu quero outras coisas também. Eu tinha dentro de mim uma ambição. Quando você se deparou com a realidade... Exato. Por isso que, pra mim, é legal onde eu estou, para onde eu quero ir. E esse onde eu estou, para onde eu quero ir, foi acontecendo de uma maneira tão interessante, porque eu vejo que a minha construção da carreira do magistério, ela foi acontecendo numa espiral, porque aí de lá eu falei assim: não quero continuar esse curso, tranquei o curso. Meus pais falaram: nossa, ela tá largando a USP. Tem noção do que é uma pessoa largar a USP? Sim, você chegou na USP, que é o sonho de qualquer professora. De qualquer professora. Aí eu tranquei e fui fazer Direito. Aí eu fiz a minha formação em Direito. Por causa do carro. Por causa do carro. No campo de batalha apareceu um carro. Era jovem, né? Eu queria... E eu sempre morei na Zona Norte. Hoje, a gente tem metrô no Tucuruvi. Antes não tinha, então era difícil andar na cidade e tal. Então, eu queria sair com os meus amigos. Tem um entorno, né? A gente... existe uma coisa que é a sua profissão, o seu ganhar, o dinheiro e tal. E existe uma coisa que é a vida, né? O seu contexto social. O seu contexto social. Então... como jovem você queria curtir, como sair, jovem passear. Eu queria sair e tal, né? Então a gente acaba não pensando muito nesse futuro mesmo, né? E aí eu fui pro Direito, tive várias oportunidades, fiz estágio em escritório de advocacia, no Ministério Público, né? Foi bem bacana. Aí eu me formei, eu já estava na área tributária, né? Atuei bastante tempo na área tributária, depois mudou o Código Civil. Em 2002, eu me formei em 2000, eu falei, cara, eu como todos os alunos, meu professor era um bom professor, Sim. Ele falava assim, olha, o projeto de 75, que era o projeto do Novo Código, fala assim, você acha que eu me preocupei? Não. Óbvio, né? Aí Como a maior parte das mudanças de legislação no país, isso que estão sempre para acontecer, mas nunca acontece. Mas nunca acontece, eu falava, de 75 o projeto, não vai aprovar, e aprovou.
né? Logo depois que eu me formei, então 2 anos depois eu não sabia nada de direito civil. Nossa. Aí eu falei, vou estudar. E olha que legal, né? Aí eu fiz a pós em contratos, fiz a pós em tributário, e eu fui construindo uma carreira que me encaminhou para um atendimento empresarial, porque hoje eu tenho, né, essa bagagem de olhar para uma empresa e falar assim, ó, vamos pensar nessas estratégias e tal, porque eu tenho essa visão global, que muitos colegas meus não têm, né? E é isso, aí depois de fazer tanta coisa, aí eu fui para o mestrado, escrevi um trabalho, né, sobre... Por que você foi para o mestrado? Bom, teve um momento na carreira que eu quis largar tudo, e aí eu parei mesmo com o direito e fui fazer curso de design de joias, joalheria artesanal, comecei a fazer joia e tal. Eu falei, gente, que coisa incrível, tal, eu quero aprender mais. Aí eu fui fazer um mestrado no design. E quando chegando lá, a minha orientadora, muito sábia, ela falou, Viviane, você veio do direito, vamos escrever uma coisa que una o direito com o design? Eu falei, tá bom. Não queria, eu queria sair, né? Mas ela foi uma abençoada. Nossa. Professora Gisela, eu te adoro. E aí eu escrevi sobre o autor no design de joias, né, uma aproximação com o direito, que hoje, se você pesquisar aí no Google, Visual Law, Legal Design, é a ligação do direito com o design. Então, assim, olha que legal. E eu dei essa disciplina numa outra instituição, na pós-graduação e tal. Falei, sem saber, o meu olhar foi me ajudando a construir a formação que eu tenho hoje. Então, assim, eu acredito que a educação é esse grande possibilitador para a gente ir construindo essas oportunidades, sabe? Esse protagonismo que você falou no início. Porque aí a gente vai criando realmente a possibilidade de atender o outro. E aproveitando as oportunidades, né? Porque, exato. Por mais que você tenha um plano ou tenha uma visão lá na frente, não vai ser como você imaginava e você precisa aproveitar que uma hora a conta fecha, né? Uma hora a conta fecha. Uma hora os pontos vão se ligar lá na frente, como se ligaram na sua vida, e aí você se tornou professora. Qual foi o momento que você voltou para a sala de aula? E como que você veio parar também numa instituição de ensino superior? Você dá aula aqui na FAC, mas dá em outros lugares também, né? Como que foi para se tornar professora universitária? Então, primeiro, eu tinha feito essas formações no nível de especialização e eu comecei a dar aula em cursinho. Primeiro cursinho online e tal. Aí uma amiga me chamou para ir para uma instituição de nível superior e falou, precisam lá de professor na área tributária. Falei, eu vou, eu quero, né? E o mercado educacional é muito assim também, né? Como o mercado em geral, né? Se você conhece alguém, às vezes é um pouco mais fácil. E aí eu comecei a trabalhar lá e de lá eu fui para outras instituições. Legal. Eu fui construindo realmente uma carreira, né? Porque dar aula em cursinho, dar aula no ensino médio, né? Eu dei aula no ensino médio também. É diferente, as técnicas didáticas são diferentes, então a gente se constrói também como professor. Não é só, claro, a gente faz os cursos e tal, mas não é só isso, você acaba construindo a carreira no exercício, né? E hoje, por exemplo, aqui na FAC, a gente tem um público bem diverso, né? Desde jovens que saíram da escola agora, até pessoas que ficaram 10, 20, 30 anos sem estudar e voltaram, né? E essa é uma ponte para a gente conversar sobre isso. Essas pessoas não têm... a desigualdade já começa aí, né? Porque essas pessoas não têm conhecimentos iguais, não fazem parte de uma mesma geração. Tem gente que já nasceu mexendo com o celular, com o computador. Tem gente que nunca mexeu direito nisso, é só o filho, o sobrinho. E eu queria que você já falasse para a gente um pouco no ensino, né? Quais são as diferenças que existem e o que tem de desigualdade, tá? Tem até uma história que você conta, que eu acho muito interessante, sobre ir para uma entrevista de emprego, mas também tem essa questão de ir para a faculdade, né? Que também existe desigualdade aí, né? Queria que você colocasse, então, para a gente o que é desigualdade e como que você enxerga isso na educação, no trabalho. Bom, a gente pode pensar nesse conceito de desigualdade olhando primeiro, né, a diferença da desigualdade da diferença. Né? Olhando as pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, eu sou diferente da minha irmã, por exemplo, tal, né? Então a gente
como indivíduo tem as diferenças. Agora, na sociedade, a gente já tem diversas desigualdades. Por exemplo, se uma pessoa tem alguma deficiência física, ela vai ter uma dificuldade de mobilidade. Né? Às vezes uma pessoa mora num lugar distante da cidade, né? Eu sempre dou o exemplo de Parelheiros, porque eu sei que é longe, eu sou da Zona Norte, então se você pegar o mapa de São Paulo, né? Colocar lá Tucuruvi e Parelheiros, cara, é muito longe, né? Então, essas duas pessoas, uma que sai, né, do Tucuruvi, a outra que sai de Parelheiros, se elas forem fazer uma entrevista na Vila Olímpia, nossa, eles vão chegar lá cansados. A pessoa que talvez mora no Brooklyn chega mais rápido, né? Então, assim, a gente entende que, mesmo para a pessoa, vamos imaginar, eu consegui fazer o vestibular social aqui da FAC, uma condição super boa, muito bacana, mas às vezes a pessoa vem de tão longe que ela já chega aqui cansada. E a gente, como professor, tem esse dever de, olha, vamos trabalhar esse conteúdo, né? E trazer de uma forma que a pessoa possa aprender. Porque não adianta, às vezes é diferente de um aluno, sei lá, que vai para alguma outra instituição. Igual eu passei lá no vestibular da USP. Alguns professores lá falam assim, eu tenho uma bibliografia aqui, eu tenho uns livros aqui em francês, talvez em espanhol seja mais fácil para vocês. A gente não vai fazer isso com o nosso aluno. Por quê? A gente até pode disponibilizar outros materiais, mas a gente sabe que a realidade dele, isso vai travar o desenvolvimento. Sim. Então, o propósito da universidade é realmente ampliar, né? Abrir os olhos da pessoa para essa nova realidade, dar ferramentas, né? O semestre passado eu dei aula de tributário aduaneiro, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer pesquisa, verificar como é feita essa logística, como é que a legislação organiza isso, né? Só uma pergunta, professora, que eu vou fazer o papel de aluno aqui. Uhum. Tributário aduaneiro é imposto sobre importações? Olha lá. Tributário e aduaneiro são duas coisas diferentes. O tributário é sobre os impostos. A aduana é esse desembaraço da mercadoria. Tá? Então, assim, uma coisa é cumprir as regras para esse desembaraço, esse trânsito das mercadorias do exterior, né, pra cá, ou de dentro do país. Já lembrei das brusinhas da Shein. Isso! Já lembrei. Você lembra não, produção? Das brusinhas? Sabe aquele aplicativo? Eu quase desinstalei. Aí a minha mãe fala assim, eu preciso de uma... Tá bom, mãe, tá aqui. Mas é isso, a gente estuda essas questões, né? E aí, vamos pensar, né? Existe uma grande dificuldade das pessoas em ler, né? Se você pega um texto de lei, é uma outra linguagem, parece uma outra língua. Aí tem aluno que fala, mas professora, tá em português isso daqui? Bem complexo às vezes. Ele é um texto cifrado. É um texto técnico, cifrado. Então, o conteúdo precisa fazer sentido para essa pessoa que vai para o mercado de trabalho. Ela tem que saber por que eu estou estudando isso daqui. Não é um estudo... como é que a gente dizia, só para você ficar, eu vou guardar esse conhecimento e vou falar. Não, a ferramenta que a gente aplica aqui, aprende aqui, você vai aplicar na sua vida real. Então, você precisa aprender, né, a aprender esse conteúdo. Legal. Então, eu lembro que quando eu vim para cá, para a FAC, uma das coisas que me falaram, olha, nosso aluno é o aluno que... 90% vem do comércio, porque é associação comercial, né? Então, ele precisa ter um conteúdo para que ele possa crescer profissionalmente, mas ele não vai ser um aluno que vai ler 30 páginas de um dia para o outro. Porque ele tem outras coisas. Tem gente que trabalha em loja, né? Tá na frente do balcão, atrás do balcão. Exato. Mandando e-mail, tá com e-commerce. Isso, e assim, não sei se você já trabalhou em loja. Eu já trabalhei. Minha mãe teve loja, eu trabalhei na loja dela. É outra realidade. Você tem que estar esperto. Sempre porque atento. Se você pegar um livro para ler no balcão e passa um cliente, você já perdeu.
Exato. Ele vai falar assim, nossa, ninguém quer me atender. E se você estiver lendo, inclusive, vai passar aquela sensação de displicência. Ixi, acho que eu não sou bem-vindo aqui, não. Exato. Aquele atendente está ocupado. Uhum. Entendi. Professora, eu quero voltar a um ponto aqui, que a gente falou sobre protagonismo, né? Uhum. Você não seria a mulher protagonista que é se não tivesse 2 pais protagonistas também. Quero que você me conta um pouco sobre eles. O nome deles, quem são, qual que é a história deles, né? E o que eles deixaram de legado para você e em você. Uhum. Bom, meus pais, né, Dona Vera e Seu José, eu posso dizer que são 2 guerreiros aí, que me passaram essa verdade, né, que a gente só vai poder crescer com o estudo. Né? Então, eles vieram realmente de famílias pobres. Meu pai foi adotado, e aí, na família onde ele foi adotado, a mãe adotiva dele falou, Zezinho vai estudar. Eram em 4, né, as outras eram mulheres, então ele falou, o menino vai estudar. Então ele trabalhou desde os 5 anos de idade, fazendo faxina, sabe? É um barato, né? Foi da indústria farmacêutica, depois fez direito já casado, e aí fez direito, fez o concurso para fiscal, passou, né? Agora ele já é aposentado, né? Então... Foi fiscal da Receita? Do Estado. Tá. Então, assim, ele conseguiu, com a educação, mudar a vida da família. Né? E minha mãe também, ela veio... Por que ele foi pro direito? Porque naquela época a pessoa fazia direito ou medicina, ou engenharia. Certo. Né? Medicina ele não tinha condição de pagar. Engenharia também não. Tá. Então ele foi pro direito, só tinha que comprar os livros. Entendi. E ele foi estudar na época na Mogi das Cruzes, né? Então pegava o trem para ir para Mogi. Foi uma luta, né, para ele conseguir se formar, né? E muita gente faz isso, né? Hoje a gente tem outras possibilidades, né, para o jovem que talvez não tenha condições, ele tem outros cursos. Naquela época não era possível, né? Então ele escolheu o direito e depois fez o concurso público, que foi a melhor coisa, né? E mudou a vida da família. Mudou a vida da família. Nossa, né? Que depois de lá a gente teve um pouquinho mais de conforto, né? E a minha mãe, quando ela era jovem, ela fez de tudo. Foi cabeleireira, foi instrumentadora de um médico. Naquela época você era instrumentadora só de aprender, né? Hoje tem cursos, né? E ela largou tudo por causa da família. Depois virou empreendedora, né? Ela fazia agasalho, teve uma mini fábrica de agasalho. Depois ela teve um café no Brás, ela teve a loja, né, de roupa infanto-juvenil, que eu trabalhei com ela, inclusive. Então, é uma mulher, assim, empreendedora. Pensa numa mulher que não para, é ela, né? Então, eles me mostraram que são 2 coisas, né? Não é só estudo, né? Estudo e trabalho. E que a gente não pode parar. Por quê? Né? Porque a gente é uma família negra, né? E meu pai conta que ele sofreu preconceito, né? Teve um chefe dele que falou assim, Zezinho, você não vai ser promovido aqui não, porque você tem um defeito físico. Nossa. Você é preta, né? Então, assim, cara, naquela época não tinha como entrar com ação, ai, que absurdo e tal. Aí talvez quem esteja nos ouvindo, uma professora é imprescritível, cara, ele não vai querer processar a pessoa. Talvez a pessoa já até tenha morrido, né? Sim. Mas marcou tanto, né, que... E uma das coisas... Imprescritível é que não prescreve. Não prescreve. Se ele quisesse entrar com processo hoje, poderia entrar. Mas essa vai... Injúria racial é imprescritível? Agora também. Porque antes era porque só crime de racismo, racismo, pelo né? menos agora, enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, a gente está no meio da discussão, por exemplo, do caso do Vinícius Júnior, que sofreu racismo várias vezes lá na Espanha, né? Enfim. Aqui no Brasil é imprescritível. Entendi. Eu não conheço a legislação espanhola, tá. né? Mas se fosse aqui, é imprescritível. Então, e teve uma legislação recente equiparando a injúria racial ao racismo. Porque as pessoas entravam com uma ação pedindo reconhecimento de racismo e os juízes desclassificavam para injúria racial. Entendi. Porque aí era diferente a pena e tal. Então agora é equiparado, por lei.
Entendi. Então, eu vejo assim, algumas coisas, a gente tem algumas ferramentas, inclusive, para combater esse tipo de desigualdade, né? Desigualdade racial, desigualdade contra os deficientes, tal, que são ferramentas legais que servem para tentar equiparar, né? Tentar, pelo menos, parar esse tipo de comportamento. E uma coisa que eu acho bacana são as ações afirmativas, né? Tá. Porque aí você consegue dar as oportunidades que normalmente eram negadas a essas pessoas. Teve época que a pessoa negra não podia estudar, não tinha direito. Não, eu cresci, por exemplo, só com um médico branco só. Né? Hoje em dia a gente já vê, é um ambiente bem mais diverso. As empresas também, né? As empresas têm políticas específicas para isso. Tem. Então não é só o poder público, a iniciativa privada também trabalha muito forte nesse aspecto hoje, né? Trabalha e tem o dever. A gente fala em direitos humanos da efetividade horizontal dos direitos humanos. Então, da mesma maneira que o governo precisa implementar essas políticas, os particulares também. Então, é dever da empresa. Tem empresa que acaba fazendo só para ficar bonito na Sim. foto. Mas já está valendo também. Eu acho que... Já é um passo. Já é um passo. Pelo menos, as coisas vão se encaminhando para uma mudança. Né? Porque a gente vê, às vezes, que todo esse preconceito, esse ódio que está acontecendo aí, existe muito por conta desse preconceito velado, né? Que a gente chama hoje o racismo estrutural que existe, né? Que vai barrando mesmo o crescimento das pessoas. Mas com essas ações afirmativas, a gente tem condições de mudar esse cenário. E é uma luta tão antiga, né? Como se a cor da pele ou uma dificuldade de mobilidade fosse tornar alguém melhor ou pior do que o outro, mais ou menos capaz do que o outro, sendo que todos nós temos as diferenças. Exato. E temos as qualidades, né? E até comportamentalmente, né? Tem gente que é muito melhor em uma área do que na outra, então é bom que isso está sendo trabalhado e que a gente olhe as pessoas pela capacidade de contribuição que elas têm. Né? O tanto que elas podem gerar de contribuição para a sociedade e até de gerar economia, né? Porque cada grupo específico também tem o potencial de estabelecer novos mercados, né? Por exemplo, o cabelo afro, que por muitos anos foi esquecido. Foi esquecido e a mulherada querendo se cuidar, querendo estar diva igual você, e não tinha produto, e não tinha ciência aplicada. Enfim, é uma coisa que está sendo trabalhada bastante, né? Hoje tem. E assim, se vê que eu falo muito do cabelo porque pra mim é muito importante, né? Tá. Eu lembro que quando eu era criança, isso eu não contei pra você. Minha mãe, tinha eu, meu irmão, minha irmã, né? Ela cortava nosso cabelo batidinho, assim, tipo... Bem curtinho. De menino. Por quê? Era mais fácil. É difícil cuidar de cabelo enrolado. Né? Não tinha produto e tal, né? Ou alisar, mas a gente era criança pra alisar o cabelo, Sim. né? Então hoje, poxa, você vê as menininhas, as pequenininhas, eu vejo às vezes no mercado e tal, né? Aquele cabelão, é bonito, né? Tem maquiagem, antes você via, só tinha maquiagem pra tom de pele clara, Sim. né? Então fala, cara, a pessoa tem direito, ela tá na sociedade, ela tem poder aquisitivo pra adquirir esses produtos. Então, só por aí, as indústrias, o comércio, já tem que ver, cara, eu vou apostar na diversidade porque dá mais lucro. Diversidade dá dinheiro. Dá dinheiro. Tanto você oferecendo serviço, quanto trazendo pessoas com pontos de vista diferentes. Uhum. Né? Já dizia o autor que todo ponto de vista é só a vista de um ponto. Então, se você tem um monte de gente que mora no mesmo lugar, que frequenta os mesmos ambientes, eles vão ter o mesmo ponto de vista. Você precisa de pessoas de lugares diferentes, com origens diferentes, com pensamentos diferentes, para você ter uma visão mais ampla e poder tomar decisões mais assertivas, né? A gente vê isso aqui, por exemplo, na associação comercial, entidades associativas, né, que abrem esse espaço para essa discussão. E as empresas também perdem quando não fazem isso, né? Uhum, exato. Porque aí a pessoa acaba deixando... Qual é o nosso propósito quando a gente monta uma empresa? É ter o lucro. Né? Então, se você quer ter lucro, você quer vender para quem?
para a maior quantidade de pessoas possível. Então, se eu excluo uma parte da população, eu estou abrindo mão de uma receita. Olha só que interessante. Então, comercialmente também, não é interessante a exclusão. Perfeito. Professora, e na sua trajetória, você teve que lidar com algumas desigualdades também? Como que foi isso na sua trajetória? Olha, o que eu vejo, né? Eu sempre tive em mente que eu tinha que estudar muito, né? E se você pegar lá meu currículo, você vai ver que todo ano tem lá algum curso, né? E aí, o que eu sinto? Né? Poxa, eu cheguei até aqui. Mas, às vezes, dá aquela pontinha. Poderia estar mais à frente? Poderia. Então, o que eu acredito que tenha acontecido? Talvez mesmo que me brecaram, às vezes por ser mulher, por ser negra, enfim, acabaram escolhendo outras pessoas e a gente não fica sabendo, né? Esse que é o problema. Quando a gente tem essa questão de racismo, de sexismo, muitas vezes as pessoas não falam, diferente do que falaram pro meu pai, né? Na cara, hoje, né? No século XXI. As decisões são tomadas nos bastidores. Nos bastidores. Né? Então, assim, é mais difícil? Talvez sim, né? Mas é o que eu sempre falo, né, quando a gente conversa. Eu não vou desistir. E trouxe lá no começo, né, que a vida é difícil, as questões... eu vejo que, inclusive, você trouxe alguns recortes aqui, né? Às vezes a pessoa que tem uma necessidade especial, a questão de ser mulher, a questão da distância, a questão de ser negro, a questão, às vezes, de discriminação social também, por ser não ter o poder aquisitivo, não ter classe, faz parte da classe que predominantemente toca alguma coisa, né? Mas tudo isso pode ser um motivo das pessoas desistirem ou pode ser um motivo delas trabalharem para abrir mais portas para mais pessoas e para que o mundo seja mais justo, né? Exato. Pode ser uma desculpa ou uma motivação. Uma motivação. Outro dia eu ouvi de uma aluna, ela teve uma fala preconceituosa em relação a um outro colega, não foi aqui. Falou, porque esses bolsistas... Cara, ser bolsista é uma honra. É uma oportunidade. Então, assim, as pessoas que talvez não tenham acesso a esses programas, não tem porque não precisam. Sim. E aí a gente tem que fazer um trabalho na sociedade para mostrar, olha, é necessário que existam essas políticas para realmente poder equiparar a sociedade. Não é? E aí você não pode diminuir o outro porque ele precisou da bolsa. Como eu te contei agora, como falei para vocês, né? Eu fiz bolsa para fazer um magistério. Sim. E foi uma maravilha para mim. Meus pais não teriam como pagar o colégio naquela época. Show de bola. E tem algum demérito em relação a isso? Não tem. Assim como não tem quem também tem condições de pagar, né? Que bom que você tem condições de pagar, que bom que seus pais conseguiram. Eu acho que o importante é a gente criar oportunidade de acesso para todo mundo. Exato. Exato. E aí, também tem uma questão, né? Às vezes eu vejo pessoas negras que vão contra a cota. Eu falo, cara, a pessoa precisa ter um pouco de noção de história, né? Pós-abolição, não sei se você sabe disso, o governo brasileiro criou uma lei falando da imigração. E aí na lei está claro que se a pessoa viesse da Europa, tudo bem. Se a pessoa viesse da África ou de países asiáticos de origem, tinha que barrar. Olha só. Nossa. Eu sei que muitas pessoas vieram da Europa e já tiveram acesso a terras, posses. Sim. Né? E aqui, o negro não podia ter terra. Tanto que hoje tem uma luta, né, da questão do reconhecimento de comunidades quilombolas. Uma parte foi reconhecida, outra parte não. Mas por que isso? Porque é uma estrutura que agora... Enfim, uma estrutura racista que agora está sendo desfeita depois de muita luta. Então, a cota é uma necessidade para tentar equiparar e tentar mudar essa questão da desigualdade, né? Pelo menos dar uma igualdade de oportunidade, que é o que a gente está falando hoje aqui. E
poxa, aí o que a gente vê? Às vezes a pessoa tem acesso à universidade porque tem a cota, mas ela não consegue pagar o ônibus para ir para lá. Ela não consegue levar um lanche, ela não consegue consumir. Então, às vezes, tem gente que abandona o curso, mesmo sendo cotista, porque não consegue o mínimo para ficar lá, né, comprar livro, material e tal. Então, hoje, se pensa em dar algum auxílio econômico para a pessoa poder ficar. Entendi. Porque aí, é o acesso e permanência. Acesso e permanência. Isso é necessário? Claro que é. Porque a gente só vai mudar a sociedade se todos puderem participar, né, desse rolê, né, dessa vida tão diversa, né, que a gente vê em São Paulo. E aqui na FAC, além da diversidade que a gente tem de professores, inclusive me parece que um professor que ele se formou agora, ele era recepcionista aqui, não era? Você me contou aqui, era funcionário recepcionista aqui da FAC, concluiu a graduação dele, né? Foi ser professor. Legal, né? Eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque a gente vê que a gente está num ambiente realmente de crescimento. E o poder da educação, né? Poder da educação. De construir esses acessos. Muito bom. Professora, agora eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o mercado de trabalho, tá? Como que você entende que o mercado de trabalho está lidando com essas questões hoje? Olha, ainda é inicial, né? Mas a gente tem iniciativas muito interessantes. Né? Foi 2019, foi feito um programa, vou dar o exemplo do Magazine Luiza, porque aí você vai poder pesquisar na internet. Mídia, enfim. Não é o único, tá? Porque tem outros programas, mas eles fizeram um programa para contratar trainees somente negros. E deu um bafafá, tal. Mas racismo reverso, tal. Não tem. Por quê? O que eles perceberam? Eles fizeram um levantamento dentro da empresa, que eu achei fantástico. Olha, qual é a origem das pessoas, tal. Eles viram que, olha, realmente, nas posições medianas, né, tinha uma certa equiparação entre brancos e negros, tal. Mas nos cargos de gestão, eles viram, a gente está errado aqui. Então, vamos tentar equiparar. E eles fizeram isso. O que eles fizeram? Um programa para contratar somente negros. Cara, eu vi o vídeo. É tão bonito você ver as pessoas nesse processo seletivo, um ajudando o outro, porque eles falaram assim, olha, se eu não entrar, vai entrar um outro negro que vai fazer a diferença lá dentro. E as pessoas diversas, com trancinha, é isso. Não que só o cabelo é importante, mas você vê pelas pessoas que entraram, a bagagem que essas pessoas têm e estavam fora, por quê? Porque muitas vezes tem um livro, não sei se você já leu, que é o Pacto da Branquitude. Não. Vale a pena, é um livro curtinho, da Cida Bento. E aí ela fala assim, olha, é interessante porque quando você faz um processo seletivo, às vezes a pessoa que vai selecionar acaba tendo contato só com pessoas brancas, porque ela é uma pessoa branca, ela não tem como ampliar essa diversidade. Todos os amigos dela geralmente são brancos. Exato. Então, assim, por isso que é difícil transpor essa questão, né? Hoje, com a internet, eu acho que, e com os processos seletivos, por exemplo, abrindo para mais pessoas, a gente tem um público mais diverso participando, né? Mas, geralmente, os iguais chamam os iguais. Exato. E aí, ela conta a história de um banco que ela mandou uma candidata para secretária negra. E eles falaram, não, essa pessoa não vai ser contratada. Assim. Não, mas como? Então, existe ainda essa necessidade de discussão, porque, poxa, a secretária é o rosto da empresa. Como é que eu vou colocar uma mulher negra como rosto da empresa? Olha só, que sério. Então, a gente tem que ter mesmo... eu sou conteudista aqui na FAC, né? E eu escrevi um material de étnico-raciais. Então, se você for nosso aluno, vai ver minha carinha lá no material. Se você não é nosso aluno ainda, venha para você participar. Eu coloquei todas essas discussões, porque a pessoa que vai ser um administrador, vai ser um contador, ele tem que entender essa problemática. Ele tem que estar ciente de que, olha,
não é tratar o outro como coitadinho. É uma necessidade de uma reparação histórica. E tratar o outro como igual, no final das contas. Como igual. Né? Com igualdade de oportunidade, dar acesso. E olhar para esses currículos e falar, tá bom, qual que é a experiência dela? Isso. Né? Quais são as características, qual que é o fit cultural que ela tem? Ou seja, quais são os valores que ela tem que combinam com os valores da nossa empresa? Exato. Quais são os comportamentos que ela já demonstra profissionalmente que vão ajudar ela a receber melhor as pessoas, encaminhar as atividades? E como ela vai contribuir conosco, né? Então, a gente fala também da questão do indígena. Pouco se fala, né? É verdade. Uma das coisas que eu escrevi é que, olha, a gente vê muito, se eu falar, questão indígena, o que você está pensando em alguém? Pintura, cocar, né? E roupa, né, na floresta. Não, não é só isso. Tem indígena que é médico, que é farmacêutico, que é advogado, né? Então, a gente tem que desfazer um pouco essa questão, sabe? Para realmente haver uma inclusão e para que essas pessoas tenham oportunidade de fazer parte. Quer dizer, o Brasil é rico demais, a diversidade é poderosa. E a Faculdade do Comércio? Tem bolsa aqui? Tem oportunidade para todo mundo? Aqui tem. Eu lembro que faz 1 ano, 2 anos mais ou menos, que eu recebi um WhatsApp, né? Aí eu falei pra minha amiga, olha, vai lá, tal. E ela tá feliz da vida, daqui a pouco se forma. E ela me mandou uma mensagem essa semana. Amiga, eu vi que você escreveu esse material. Tá felizona. Que legal. Uma aluna que você indicou para vir pra cá? Uma aluna que ela veio pra cá. É uma fofa. Mas é legal, né? Que a gente vê que a educação muda a vida das pessoas. E eu tenho isso pra mim. Se a educação mudou e muda ainda a minha vida, eu quero que todo mundo tenha essa chance. E aí, a nossa missão é lidar com a desigualdade educacional, né? Porque, que nem você falou, tem algumas pessoas vão poder estudar em francês, estudar em espanhol e tal, mas nem todo mundo vai ter essa condição logo no começo. Às vezes vai precisar passar por uma fase de aprendizagem e tal. E aqui, eu gosto muito da Faculdade do Comércio porque ela tem essa pegada de pegar as pessoas realmente que vêm da prestação de serviço, do comércio, vem de outras áreas também, mas tem muito esse olhar, né? E constrói essas oportunidades que impulsionam ela. Um exemplo claro, né, é o nosso recepcionista aí, que durante bastante tempo estava aqui recebendo a gente e agora dá aula pra gente, né? Eu acho sensacional isso. Sem contar outras possibilidades, né? Eu, por exemplo, estou como host aqui, né? Eu estou me sentindo aqui como host, né? Eu brinco que eu estou como host e host do podcast da FAC, né? Mas eu comecei como voluntário na Associação Comercial. Que legal! Sério? Eu comecei como voluntário aqui lá em Santo Amaro. Então, eu percebo como que a Faculdade do Comércio, a Associação Comercial, tem esse valor de incluir as pessoas e de dar oportunidades para elas, pelas competências que elas têm, e a partir disso vai construindo possibilidade para todo mundo, né? E é isso. Se a gente está falando de comércio, comercializar produtos e serviços para todos, é gerar riqueza, né, professora? E para mim, comércio é troca, comércio é expansão. Eu vou falar um pouquinho de história aqui, né? Quando a gente pensa na origem das sociedades, como era isso? Haviam pequenos grupos, né, as tribos, né, que faziam lá, tentavam ser autossuficientes. E aí o que aconteceu? Chegou um momento em que algumas coisas sobravam e outras faltavam. Qual é a ferramenta que vai criar essa integração dos povos? É o comércio, o escambo, né? Sim. Então, é a partir do comércio, da troca, que tudo acontece. Permite a conexão, que reúne os diferentes. O homem é um ser social. Que distribui riqueza. E a gente só existe com a troca, né? A gente existe enquanto ser humano dentro das sociedades e trocando. Então, para mim, é uma alegria imensa fazer parte desse grupo da FAC, porque a gente tem a chance de fazer essa expansão, né? E construir realmente com o nosso tijolinho diário, né? Construir um mundo melhor. E trazer todas essas discussões que a gente tem aqui no podcast da Faculdade do Comércio, para que você seja um gestor, um executivo, um dono de negócio muito mais preparado e construindo oportunidades para todo mundo, né? Exato. Porque oportunidade, quanto mais você
compartilha, quanto mais você divide e multiplica, né? Divide e multiplica. Tem espaço para todo mundo, né, professora? Sim. Acho que o grande ponto é a gente entender isso. Exato. Perfeito. Professora, tem alguma mensagem final para compartilhar com os nossos ouvintes e também tem a galera que assiste o podcast? Olha, palavra final. Persistência. Então, assim, você enxergou o seu momento. Espero que você tenha acompanhado a nossa conversa, né? Você chegou nesse momento e falou, eu estou nesse ponto da minha carreira. Vou decidir. Então, você vai buscar os seus parceiros e persista no seu sonho. Não pare. Né? Porque, assim, a gente está aqui para crescer, para trocar. E conte comigo, conte com a FAC. Vem pra cá se você ainda não é nosso aluno. Perfeito, muito obrigado, professora. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha com mais pessoas. Se você quer sugerir algum tema para a gente trabalhar aqui no podcast da FAC, escreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio.